Amém? Amém. Texto de Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros do Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios.
e emperou-lhes as rodas dos carros, e fez-los andar dificultuosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Amém? Vocês lembram que nesse pedaço do texto, nessa parte da história, eles já tinham saído do Egito. Amém? Eles haviam saído do Egito, eles tinham obedecido a Deus em tudo. Eles prepararam um cordeiro, fizeram pães asmos, comeram com ervas amargas. Naquela noite eles saíram do Egito, eles entraram para o caminho do deserto em direção a Canaã. Eles estavam ou não estavam obedecendo? Eles estavam fazendo tudo o que Deus mandou. E essa grande mobilização do povo hebreu em direção à terra prometida, isso tornou-se profético. E todo ser humano que crê em Cristo precisa caminhar. Todo aquele que crê em Cristo precisa sair do Egito e precisa caminhar em direção a Canaã, e precisa passar por esse caminho desértico de pedras e dificuldades que se chama desenvolver a salvação. E toda essa mobilização de um povo saindo do Egito, indo em direção a Canaã, é profético. É profético como? Porque fala da igreja de Jesus hoje. Todas as pessoas que são convertidas em Jesus, elas saem do Egito, elas saem do poder das trevas e elas vão caminhando em direção ao céu. Sair do Egito não significa não ter mais problemas. Às vezes as pessoas pensam: eu vou me tornar crente, porque no mundo aqui tem muitos problemas, muita dificuldade. Então lá nos anos 70, 80, 90, de fato a igreja dava essa proposta para as pessoas: tua vida está cheia de problemas, venha para Jesus, e Jesus vai resolver todos os seus problemas. Talvez alguém de nós aqui já ouviu essa proposta, mas a Bíblia não fala sobre isso. As pessoas reduzem os seus problemas, porque quando se sai do pecado, de um monte de pecado, quanto menos pecado, menos juízo. Quanto menos erros se comete, menos problemas se precisa enfrentar. Mas dentro do cristianismo, nós também temos dificuldades. Nós temos as nossas dificuldades no nosso emprego, nós temos as nossas dificuldades na nossa família, tem as dificuldades do dia a dia, e também tem as dificuldades relacionadas a carregar a cruz, a assumir a responsabilidade do Evangelho, a buscar a santidade. E quanta dificuldade às vezes nós temos, porque nós escolhemos ser honestos e fazer tudo de forma certa, e nós encontramos dificuldades no meio de uma sociedade onde a cultura é fazer tudo do jeitinho brasileiro. Mas vir para Jesus, ou sair do Egito e ir para Canaã, não significa que você nunca mais vai ter problemas. Sair do Egito significa trocar de Senhor. Quando o povo hebreu estava lá no Egito, quem era Senhor sobre a vida deles? Faraó. Quem mandava eles? Quem colocava trabalho na vida deles de segunda a segunda, de sol a sol?
Faraó, mas não significa fazer tudo o que eu quero, né? Sair do Egito significa trocar de senhor. Eu saio de debaixo de um senhor que é truculento, que é nojento, que é impassivo, que é Satanás. E Satanás não perdoa ninguém. Ele é desgraçado. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele cumpre a sua tarefa. Eu saio de debaixo das mãos de Faraó e eu venho para Jesus. É uma troca de senhores. Mas isso não significa que agora que eu estou debaixo de Jesus, está tudo certo e eu faço tudo o que eu quero. E essa pregação, ela existe no meio dos evangélicos, que é: eu sou livre. E as pessoas às vezes confundem liberdade em Cristo com libertinagem. Sair do Egito consiste e exige obedecer ao Senhor dos senhores. Eu preciso agora obedecer a Jesus. Quando Jesus fala lá em João 10, ele diz que ele é o grande pastor e toda a igreja é ovelha, e Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Uma ovelha de Jesus, ela precisa se deixar pastorear. Se você é uma ovelha de Jesus, você precisa deixar Jesus pastorear você, aprender a ouvir a voz dele, porque lá no mundo as pessoas obedecem a Satanás, o grande pastor de cabritos, e as pessoas obedecem ele, e Satanás influencia a vida das pessoas. Satanás coloca portas abertas para elas em direção para longe de Deus, e as pessoas vão. Lá quando as pessoas estão no mundo, no Egito, as pessoas obedecem a Satanás. Elas vão e elas fazem tudo que Satanás manda e quer. Mas quando as pessoas saem do Egito e elas vão para debaixo das asas do Senhor Jesus, elas precisam aprender a conhecer e a ouvir e a discernir uma outra voz, que agora é a voz do Senhor Jesus. Você é uma pessoa convertida ao Senhor Jesus, você precisa obedecer a Jesus, aprender a ouvir a voz dele. E uma ovelha de Jesus, ela aprende a ser pastoreada por Jesus. O cabrito não é pastoreado, mas a ovelha, ela precisa ser pastoreada, porque a ovelha precisa que alguém lhe mostre o caminho. A ovelha é ingênua e precisa de cuidar. A ovelha precisa de alguém que cuida da comida e a água para ela. A ovelha precisa de muitos cuidados, e você precisa dos cuidados de Jesus. Amém? Olha só, eles saem lá do Egito, mas agora eles não têm liberdade total. Eles estão caminhando no deserto, e você olha comigo o verso 2, as ordens de Deus. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Não era caminho. Deus estava enviando o povo deles para eles ficarem encurralados entre os egípcios e o Mar Vermelho. Mas Deus deu a ordem para que eles se acampassem em outro lugar, e não aquele lugar onde eles tinham escolhido. Eles precisavam aprender agora a ouvir a voz de quem? De Deus. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. O verso 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. As ordens de Deus são únicas e não são óbvias para o mundo. Quando Deus manda a gente fazer algo, isso não é o óbvio para o mundo. Por isso que nós nos recolhemos e nós oramos, nós pedimos que o Senhor Jesus nos oriente. Porque o mundo tem um formato de pensar, tomar decisões, direções, mas esse formato do mundo é diferente do que dos cristãos. Amém ou não? E muitas vezes aquilo que Deus manda a gente fazer não é óbvio para o mundo. E Deus dá uma ordem para o povo: vocês vão e se acampem em Piairote, junto ao Mar Vermelho. E quando os egípcios verem a movimentação, eles vão dizer: ó, estão perdidos. Tudo o que eles estão fazendo
entraram numa armadilha, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Nós viemos para Jesus, e Jesus usa profetas, pastores, para dar ordens para a nossa vida, e essas ordens, elas eram diferentes das de antes. Antes nós vivíamos de uma forma, agora Deus nos chama para viver de outra forma. E o mundo olha para a gente, para nós desenvolvendo a nossa vida agora, e dizem: está louco, está desorientado, isso nunca vai dar certo. Olha lá, a Maria e o João, agora deu a louca neles, querem ser honestos em tudo, isso nunca vai dar certo. O mundo olha para a igreja que funciona como igreja que não é igreja de churrasco, de pizza, de pastel, de comida. O mundo olha para a igreja que é igreja e diz: estão desorientados, vão morrer, isso vai acabar. Mas quando nós obedecemos a Deus, nós não vamos a pique, nós vamos para a vida, porque Deus é aquele que enxerga além da curva. Nós enxergamos até onde? Ainda antes da curva. Mas Deus é aquele que é dono do tempo, Deus é aquele que é dono do caminho, Deus é dono da curva, Deus é aquele que enxerga depois da curva, e nós precisamos que Ele nos oriente, e nós precisamos obedecer aquele que é dono de todos os caminhos. Amém? O mundo vai olhar para você e para mim e dizer: estão desorientados, mas quem nos sustenta com o pão do céu? Quem nos sustenta com a água da rocha? Quem de vez em quando nós reclamamos, manda codornizes? Deus, porque Ele é o dono de tudo. Verso 5: sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia. Meus irmãos, não é de hoje que existe fofoqueiro no mundo. Alguém foi lá fofocar para o rei do Egito que o povo fugia, mas nunca um fofoqueiro vai contar uma verdade, porque isso aqui era uma mentira, e eu vou provar pelo texto bíblico que é mentira. Em Êxodo 12:33, vamos lá, só folhear um pouquinho para trás. 12:33, olha o que estava acontecendo. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Era oficial a saída dos hebreus do Egito, era oficial. Faraó tinha liberado eles para eles irem, tinha ou não tinha? O próprio povo liberou eles, deu joias, prata, ouro, roupas, e falou para eles: saiam do Egito, vocês estão liberados, vocês estão livres. Eles não estavam fugindo, porque Deus estava tirando eles. Amém? Mas todo fofoqueiro, além de mentir, sempre vai colocar mais combustível no meio do fogo. E esse fofoqueiro foi lá e contou para o faraó que o povo estava fugindo. Naquela noite em que o povo hebreu estava saindo do Egito, o que os egípcios estavam fazendo? Eles não estavam sepultando os seus filhos mortos? Deus não tinha matado os filhos, Deus não tinha matado os deuses do Egito? Eles estavam lá chorando os seus filhos mortos. Mas agora, depois de 1, 2, 3 dias, aquela dor já tinha ido embora. E como a narrativa mudou de um dia para o outro, enquanto eles estavam com dor no coração, porque um filho querido tinha morrido, eles estavam sepultando a criança lá no cemitério, estavam com dor de morte no coração, eles estavam amolecidos. Mas agora, quando a dor tinha ido embora, a narrativa mudou. É como aquela pessoa que na hora da dor lá, ela promete: olha, eu vou ajudar você, mas daqui uns dias a dor vai embora, ela já não se lembra mais que ajudar, porque endureceu de volta. E agora que a dor passou, as vontades já mudaram ou voltaram de novo à estaca onde estavam. No final do verso 5, eu acho muito interessante, após os 2 pontos, que é isso que fizemos, os egípcios lá, voltando a si, que é isso que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir. Os hebreus eram mão de obra barata para os egípcios.
Quem havia feito tijolos para que o Egito fosse para frente? Quem trabalhou e patrocinou o crescimento do reino egípcio? Os hebreus. Olha que interessante. Egito significa mundanismo, e os hebreus aqui significam o povo de Deus. Servir ao Egito é desobedecer a Deus. Amém? É. Desobedecer a Deus é servir ao Egito. Todas as vezes que um evangélico, um crente, desobedece a Deus, ele está lá amassando o barro para construir e ia levantar Egito. Ah, mas não tem nada a ver, é só um pecadinho, é só uma latinha. Todas as vezes que um cristão peca, ele está fazendo tijolos para construir o Egito, para edificar o mundanismo. Servir o Egito é dar lucro para Satanás. Quando a pessoa vive lá no Egito, lá no mundanismo, ela não está patrocinando o mundanismo? E ela patrocina o mundanismo com o salário dela. Ela trabalha lá, ela tem um emprego, e no final de semana ela sai para patrocinar o mundanismo. A bebedeira, a prostituição, tudo que a pessoa faz, ela está patrocinando o império do Egito. Agora você imagina que é muito pior quando um cristão desobedece a Deus e um cristão ajuda a patrocinar e fazer o Egito, o mundanismo, crescer. Isso é verdade, isso acontece. Meus irmãos, vamos continuar olhando a partir do verso 6. E aprontou o faraó seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Verso 9: perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto do mar de Piairote, de fronte de Baal-Zefão. O inimigo vai atrás para trazer de volta o povo hebreu ao Egito. Os hebreus seriam levados de volta aos campos de concentração do Egito. Sim ou não? Sim. Eu vou fazer uma afirmação e depois eu vou explicar para você. Satanás nunca desiste de você. Satanás nunca desiste de um cristão. Primeiro nós vamos ter que ver o outro lado. Deus deu o seu único filho por mim e por você. Quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, nós nascemos descendentes de Adão e Eva, decaídos, filhos de Satanás. Nós nascemos perdidos, com a alma pronta para ir para o inferno. Mas veio Deus e deu tudo o que Ele tinha, o seu único filho. Ele deu para nós o seu único filho, o seu primogênito, o seu unigênito, para nos salvar. Deus construiu uma escada enorme e larga para os céus. Nós não precisamos mais fazer nada. Jesus diz: está tudo pronto. Ele deixou tudo pronto. Nenhuma pessoa tem uma desculpa para dizer: eu me perdi porque eu não sabia. Está tudo pronto. Deus deixou tudo pronto. Bíblia, palavra, músicas, pregadores. Deus levanta os seus profetas e manda. Deus deixou tudo pronto, porque Deus investiu tudo que Ele tinha para nunca eu e você nos perdermos para o inferno. Amém? Mas o diabo também nunca desiste de você. A pessoa sai do mundo, sai daquela vida cheia de pecados, sem esperança, e ela começa a andar com Jesus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então mais ou menos nos 10 anos, então o diabo para e o diabo desiste. Certo ou errado? Errado. Porque o diabo nunca vai desistir. O texto de Lucas 11, 24 a 26, Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não achando disso. Voltarei para a minha casa de onde saí. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Nós precisamos entender isso.
O religioso diz: não, comigo não. Mas aquele que se coloca no seu lugar diz e entende que antes de Jesus converter a nossa vida, tinha demônios morando dentro da gente. A Bíblia diz isso. E esses demônios foram expulsos de dentro do coração. E eles foram para onde? Buscar outros lugares. Mas eles nunca desistiram de voltar e dar uma olhada para ver se nós paramos de orar e vigiar. E o diabo quer sempre de novo levar você de volta. Por isso que nós precisamos cuidar com que pessoas que nós andamos. Por isso nós precisamos cuidar o que nós assistimos e o que nós ouvimos. Nós precisamos cuidar com as provações e com as tentações, porque Satanás nunca desistiu de você. Amém? Você está entendendo isso? De tempos em tempos, Satanás tenta levar você de volta para aquela antiga vida que você vivia. É por isso que Satanás trabalha com tanto afinco, com tanta força, e ele quer levar você de volta para o mundo. É por isso que Satanás vai na cabeça das pessoas quando elas estão em crise e diz: você não vai dar certo, não adianta, você nunca vai conseguir, é melhor você voltar para o mundo, é melhor você voltar para os amigos que você tinha. Olha como você está uma pessoa sozinha agora, antes você tinha tantos amigos, antes você tinha casa cheia de amigos, agora você está sozinha no sábado e no domingo. E Satanás vai trabalhando a pessoa e enfraquecendo, porque a intenção dele é trazer de volta. E quando Jesus diz: orai e vigiai para que não caís em tentação, Jesus está falando isso para que tipo de gente? Para crentes, para os seus discípulos. Cuidado com as portas, porque tem portas que Satanás abre, e o diabo nunca vai desistir de você. Satanás vai pegar um exército de demônios e vai atrás de você. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Antes a pessoa tinha lá um demônio, aí volta depois com mais 7. 7 mais 1 dá 8 demônios. E um demônio já é muito, imagina 8. O segundo estado se torna pior do que o primeiro. Verso 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, diz assim: misericórdia. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A pergunta que nós fazemos aqui é: o que fazer para não voltar para o Egito? Existe uma receita? O que fazer quando nós percebemos, nós vemos que Satanás está nos oprimindo? Isso não está certo. O que fazer quando nós enxergamos que Faraó e o seu exército vêm? O que fazer para não voltar de novo para a escravidão do Egito? Nós vemos aqui nesse texto 3 coisas que eles fizeram. No começo do 10, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Faz assim. Tem que perceber as coisas. Você já percebeu que pessoas que não percebem as coisas, elas entram num caminho, entram no outro problema, e outro problema, porque não percebem as coisas. Nós precisamos ter discernimento e entender o mundo espiritual, gente. É necessário perceber as coisas. Você imagina um pai e uma mãe que perdem os filhos para as drogas? Na maioria das vezes os pais não perceberam. Você imagina lá a filha de 12, 13 anos que engravida, que grande problema, e às vezes os pais são evangélicos. O que na maioria das vezes aconteceu? Os pais não perceberam. Grande maioria das pessoas que voltam para o Egito, às vezes estão anos na igreja, leem a Bíblia, estão orando, foram abençoadas pelo Senhor, foram libertas de muitos pecados, amém? Você entende isso? Aí a pessoa volta de novo para o Egito, volta para o baile, volta para o vício, vai voltando para a idolatria. Por que aconteceu isso na vida dela? Porque ela não percebeu. A primeira coisa que nós precisamos fazer com a nossa vida é perceber as coisas, porque nós também somos de carne, não somos? Seu João Batista teve dúvidas, nós também temos dúvidas, mas nós precisamos
perceber as coisas. Segunda coisa, para não voltar para o Egito, o texto do verso 10: levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Você já percebeu que uma pessoa que não tem temor no coração, ela se mete em um monte de problemas? E uma pessoa que não tem temor no coração, ela peca e não sente nada. E de pecado em pecado a pessoa volta para o Egito. Nós precisamos ter temor no coração. Nós temos que ter medo do inferno, medo do diabo. Nós temos que temer a condenação eterna. O que traz temor para dentro do nosso coração? É quando nós entendemos que um dia vai ter um julgamento final, que não é só morrer por morrer, está tudo resolvido. Tem um julgamento final, tem uma fila, vai ter um trono onde todas as pessoas serão julgadas, inclusive nós. Isso traz temor no coração. O que ajudou eles aqui a entender o perigo é que eles tinham temor e eles temeram. Terceira coisa, para não voltar para o Egito, o final do 10 diz assim: Israel clamaram ao Senhor. Lê junto comigo bem alto. E clamaram ao Senhor. O que é clamar? Perceber, temer e clamar. Nós vencemos o diabo no nosso braço? Meus irmãos, a pessoa que pensa que vence tudo pela sua inteligência, ela está perdida. Nós precisamos vencer as coisas no joelho, na oração, na leitura bíblica, na santidade. E nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor Deus, tem misericórdia, porque isso e aquilo está acontecendo na minha vida. Eu estou vendo os egípcios voltar, eu estou vendo alguns amigos querendo se aproximar. Tem misericórdia de mim. Senhor Deus, eu estou percebendo algumas tentações voltando para mim, de pecados passados. Senhor Deus, tem misericórdia. Precisa clamar. Você precisa clamar, porque nós não vencemos o pecado na nossa força. Nós vencemos o pecado se Jesus vem e nos ajuda na força da oração. Amém? Verso 11 e o 12. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que moramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? E nós estamos aqui diante de uma situação muito interessante. Eles estavam aqui, nesse lugar, acampados de frente com o Mar Vermelho, não porque eles quiseram, mas porque Deus tinha mandado. Amém ou não? Amém. Deus tinha mandado eles estarem ali. E mesmo quando Deus manda a gente estar num lugar e a gente em obediência, a gente pode olhar para a situação e a situação está numa pressão. Agora você imagina, você diz: eu estou aqui porque Deus mandou. Se fosse a minha vontade, eu ia estar lá no Egito. Eu estou aqui porque Deus mandou eu estar aqui. E eu estando onde Deus mandou eu estar, eu estou tendo que enfrentar essa pressão egípcio vindo para me pegar. Eu estou com medo. E quando nós estamos debaixo de pressões e problemas, como nós reagimos? Vamos nós agora colocar um enorme espelho diante da gente, voltar lá nas nossas memórias, e eu quero desafiar você. Como nós reagimos quando Deus coloca pressões em cima da gente? O que os hebreus começaram a fazer aqui? A primeira coisa nós vemos que eles tiveram boas atitudes. Eles perceberam, eles temeram, eles clamaram ao Senhor: Deus, tem misericórdia. Mas logo depois eles tiraram os olhos de Deus e olharam para Moisés, e eles começaram a murmurar. Estavam diante de um desafio. Mar Vermelho na frente. Quem já passou no Mar Vermelho? Ninguém. Tem navio, tem barco, tem ponte. Nós estamos lascados. E começaram a murmurar. Meus irmãos, a murmuração faz uma pessoa ser negativa com a própria vida,
Quem murmura começa a não ter mais nenhuma perspectiva boa. Olha o que eles falaram para Moisés no 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que moramos nesse deserto? A perspectiva deles era zero de viver. Eles olharam para aquela situação e eles disseram: Deus trouxe a gente aqui para morrer. Que tipo de perspectiva que eles tinham em relação a Deus? É aquela expectativa de que Deus quer que eu obedeça para que Ele me fere. Que perspectiva pobre, miserável. Deus jamais vai levar você para o caminho dele para matar você. Deus vai levar você para o caminho dele para você experimentar milagre. Amém ou não? Mas olha, a murmuração faz a pessoa ser negativa com a própria vida. A murmuração deixa a pessoa com miopia espiritual. Eu pergunto para você: quem tirou esse povo de dentro do Egito? Deus. Mas eles pararam de olhar as coisas como elas eram e começaram a entender da sua forma. No 11, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de... Eles estavam dizendo que Moisés tinha tirado eles de lá. E não era verdade. Quem tirou eles do Egito foi Deus. Olha o perigo. Quem murmura começa a não enxergar mais Deus trabalhando. Uma pessoa que fica murmurando e ela fica intercedendo para Satanás, ela para de ver Deus trabalhando. Deus fecha uma porta, a pessoa fica olhando para pessoas e diz: ai, fulano está me perseguindo, ai, fulano me deu tal problema. Quem murmura para de ver Deus trabalhar e começa a olhar só para homens. Começa a olhar e ver como é que Deus está trabalhando. Entenda que Deus abre e Deus fecha. Quem é dono de todas as coisas? Deus. E creia que Deus está levando você pelo caminho certo. Para de olhar para as pessoas. Amém? Para de olhar para as pessoas. Alguém chama a sua atenção e você fica porque você não olhou e entendeu que Deus está corrigindo você. Você olhou só para pessoas. Quantas vezes as pessoas ficam bravas com o pastor, porque o pastor pregou, e isso foi para mim, isso foi para mim. Elas pararam de olhar que Deus está falando com elas para entender que homem está falando. Para de olhar para as pessoas, amém? Para de olhar para as pessoas e começa a entender e ver como é que Deus está trabalhando. A pessoa que murmura, a murmuração faz a pessoa não encontrar a solução para o problema. Todos os problemas têm solução, não tem? Só para a morte que não tem mais. Mas a pessoa que murmura, ela se preocupa em achar uma solução? Não, ela murmura. Ela fica só reclamando, e murmurando, e murmurando, e murmurando. Amém? Uma coisa é a pessoa ficar acomodada, outra coisa é ela murmurar. São dois extremos. Nós não negamos a verdade. O mês de agosto tem vento, e é seco, e tem pó, e nós dissemos: olha, está seco, precisava chover. Mas isso é diferente do que murmurar. Nós às vezes reclamamos porque nós contamos uns para os outros nossas queixas do nosso trabalho, dificuldade na família. Isso é uma coisa, murmurar é outra. Murmurar é ficar fazendo daquele problema uma desgraça. No verso 12, olha comigo: não é isto o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no... A murmuração. Olha o que a murmuração faz. A murmuração faz a pessoa pensar que servir ao mundo é melhor do que andar para Canaã. É aquela pessoa que sai lá do mundanismo e ela começa a servir Jesus na igreja. E nós já vimos que servir Jesus não vai tirar todos os problemas da vida. E às vezes vai aumentar, certo? E a pessoa começa a murmurar, ela começa a dizer: olha,
quando eu era do mundo, eu bebia, eu fumava, isso, aquilo. Olha, eu acho que a vida era muito melhor do que agora, porque agora é um sofrimento. A pessoa está dizendo que servir ao diabo é melhor do que servir a Jesus. Meus irmãos, servir a Jesus, mesmo que tenha cruz e espinho, nunca vai ser pior. Servir ao Egito, estar debaixo de Faraó e ter prazeres, e ter pepinos, e cebolas, e bolos, e peixes, nunca vai chegar aos pés do que servir a Jesus, mesmo que servir a Jesus nos custe carregar uma cruz e caminhar com pedras afiadas até Canaã. Amém? Nunca deixe Satanás dizer isso para você, em nome de Jesus. Nunca a vida lá no Egito vai ser boa, nunca. A pessoa que vive no mundo, ela está andando para a armadilha do mar vermelho fechar no dia do juízo final. Ela está perdida. Quem tem esperança nas coisas são os cristãos, nós. Nós temos dificuldades, mas nós temos Deus na nossa vida. Amém? A murmuração, ela enfraquece a fé do cristão. Quantas vezes Deus fecha uma porta na vida da pessoa, porque Deus enxerga a partir além da curva, amém? Mas você não. Então às vezes lá o provérbio 16:1 diz que muitos caminhos parecem bons aos olhos humanos, mas não são bons. Então Deus vai lá e fecha a porta, e a pessoa murmura: meu Deus do céu, que tristeza, Deus, olha, fechou a porta, agora está terrível. Mas Deus evitou a morte. Deus muitas vezes evitou que a pessoa se perdesse da fé. Ela murmura, e a murmuração, ela enfraquece a tua fé. Eu duvido que alguém que murmura consegue ler a Bíblia e orar. E eu duvido que alguém que murmura consegue colocar uma música cristã, ouvir a música e cantar junto. Eu duvido. Eu duvido que alguém que murmura consegue olhar para o salário e dizer: glória a Deus pelo salário que Deus me deu. Porque a murmuração enfraquece a sua fé. E mais alguns dias a pessoa perde a vontade de vir no culto, porque ela tem vontade de só ficar sentado em casa e murmurando. A murmuração torna as coisas mais difíceis. Olha, uma vez quando as pessoas murmuram, que dificuldade, ela cria um problema maior ainda. A murmuração contamina os outros. Quando na nossa casa, na nossa família tem alguém que murmura, aquilo é como o fermento que leveda toda a massa, e mais um pouco tem mais um murmurador e mais um murmurador. Olha uma vez quantas vezes nós passamos e tem nas esquinas parado lá um grupo de murmuradores. Você para lá para conversar, eles estão murmurando porque o Brasil agora está terrivelmente difícil. E agora vai a pique, e agora vai todo mundo passar fome, e agora vai acabar com tudo. E mais um pouco aquele povo faz lá um grupo no WhatsApp dos murmuradores. E aquilo é só tristeza, e aquilo é só coisa ruim. E as pessoas ficam viciadas nisso. Elas ficam o dia todo olhando aquela tristeza, e aquela tribulação, e aquela coisa ruim. E aquilo é um espírito de murmuração que precisa ser alimentado. E se tiver um dia na vida da pessoa que ela não tiver o que murmurar, não vai estar feliz que chega. Ela tem que murmurar. A murmuração faz a pessoa esquecer de muitas bênçãos que Deus já deu na vida dela. Às vezes Deus enche a casa dela com bênção, com casamento, com filhos, com prosperidade, mas ela não consegue ver as bênçãos, ela só fica murmurando. A murmuração não deixa a pessoa entender que Deus é poderoso para mudar a história das pessoas. Meus irmãos, Deus pode mudar a história de uma pessoa. Deus mudou a história de uma prostituta chamada Raabe. Deus mudou a história de um Lázaro que estava morto. Deus pode mudar a história de casamentos. Deus mudou a história do casamento de Caná da Galileia, que tinha faltando vinho. Que vergonha que seria aquilo para os pais, mas Deus mudou a história. Mas em todos os lugares, nós não vamos ver ninguém murmurando. Nós sempre vamos ver as pessoas obedecendo a Jesus e crendo. E quando alguém murmura, ele não consegue olhar e dizer: Deus vai mudar a minha história.
A murmuração mata. Em 1 Coríntios 10, verso 1 ao 11, Paulo vai falar dessa história. E ele vai dizer, olha, foram batizados na nuvem e foram batizados no mar. Foram batizados, comeram pão do céu, beberam água da rocha, mas praticaram idolatria, murmuraram e Deus teve que matar no deserto. Em 1 Coríntios 10, verso 10 eu vou ler: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E Deus mata os murmuradores, porque quem murmura, ele para de olhar para Deus. Pessoas que murmuram vivem mal, e a murmuração leva a pessoa para o inferno. Seja grato e olhe para as situações e entenda que Deus está trabalhando na tua vida. Agora, se nós não estamos no caminho de Deus, nós precisamos sair daquele caminho e voltar para o caminho de Deus, e não murmurar, porque se nós estamos fora dos caminhos de Deus, vai ser ruim mesmo. Mas se nós estamos no caminho do Senhor, estamos obedecendo, e mesmo assim tem pedras lascadas para a gente andar, continue andando, e eu continuo olhando para Jesus. Amém? E os hebreus estavam encurralados, mar vermelho na frente, exército egípcio atrás. Correr para onde? O que fazer? Não tinha o que fazer. Fala comigo, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Eles estavam encurralados, e Deus levou eles nesse caminho. Deus levou. Eles estavam ali encurralados. E há caminhos que os homens fazem apenas quando não há outra opção. E muitas vezes Deus nos coloca no caminho de encurralados para Ele nos melhorar a nossa vida. Quantas pessoas que não fariam faculdade, mas aí Deus corta uma verba, fecha uma porta, e a pessoa diz: o que eu vou fazer? Acho que eu vou ter que fazer uma faculdade. Se Deus continuaria dando lá o café e o pãozinho de graça todos os dias, a pessoa ficaria lá. Mas aí Deus fecha uma porta, e Deus faz como a águia faz com o seu filhote: vai ter que voar. Quantas coisas que nós só temos na nossa vida porque um dia Deus fechou uma porta. Quantas coisas que nós temos na nossa vida que são boas, que um dia nós só entramos naquilo porque Deus colocou egípcios atrás de nós. Amém? Eu sempre testemunho e digo sobre a minha vida ministerial, que Deus trabalhou muito na minha vida, por meio de perseguição. Mas quando Deus levantava as famílias para me perseguirem, eu chorava, eu achava que aquilo era terrivelmente ruim. Mas aquilo me deixou forte, aquilo me deixou esperto, aquilo me refinou com as minhas palavras, aquilo fez a palavra de Deus entranhar em mim. Se não tivesse tido perseguição e só moleza, só bolo bonito, só pão de ló para comer, eu nunca teria fortalecido. Mas com a perseguição, Deus me empurrou para a maturidade. Quantas coisas as pessoas têm na vida delas só porque Deus coloca elas numa situação de encurralados. Elas entram naquela vida, enfrentam o processo. Mas se Deus dissesse assim para o povo hebreu: olha, amanhã às 10 horas da manhã eu vou abrir o mar vermelho, aí vocês passam, beleza? Eles passariam? Não passariam. Sabe por quê? Você precisa imaginar a situação. Água de um lado, vamos imaginar 12 metros de água de um lado, parede de água do outro lado, 12 metros. Você entraria ali? Você olharia para aquela água e você dissesse: e se isso voltar? É ou não é? Eu não entraria. E Deus sabia disso. Aí Deus coloca os egípcios atrás, e eles nem olham para a água, eles passam correndo. No outro dia cedo eles estavam para sair, eles passaram durante a noite. O texto diz que no outro dia cedo Deus moveu as coisas e a água voltou. É ou não é? Agora eu pergunto para você: se Deus não tivesse colocado os egípcios atrás, eles teriam passado?
Não, eles iam ficar lá, sentados no deserto. Aqui acho que nós vamos morrer. Mais um pouco, algum murmurador diria assim: olha, ali a terra é macia, vamos cavar ali os nossos túmulos, e vamos entrar neles e vamos morrer. Mas Deus colocou egípcios atrás, e eles passaram, e eles viveram um grande milagre, não porque eles quiseram, mas porque Deus obrigou eles a ter um milagre. Amém ou não? Meus irmãos, quando Deus coloca egípcio atrás de você, Deus não vai deixar você na mão. Deus vai abrir o mar vermelho. Posso ouvir um amém de creio? Amém. Ele vai abrir o mar vermelho. Deus move todas as coisas, e Ele é dono de todos os caminhos e todas as histórias. Ele vai dar livramento para você. Tem pessoas que, se Deus não cortasse um braço, não fizesse sofrer, não fizesse às vezes passar noite sem dormir, elas não iriam para Jesus. Mas Deus põe uma pressão tão grande em cima dela, que ela acha que ela vai morrer, e Deus salva ela. Deus coloca egípcio atrás e faz ela passar. Amém? E o que fazer quando as pressões da vida surgem? O que fazer? E mesmo andando com Jesus, tem pressão? E tem. E o que fazer? Verso 13. Eu penso assim: no dia que eu não for mais, eu não conseguir mais pregar, eu ainda estiver vivo, eu vou ter que congregar num lugar, certo? Eu vou ser ovelha de alguém. Eu quero ter sobre mim um pastor como esse cara aqui. O Moisés era líder. O Moisés agora é um homem maduro. Ele não é mais afoito e aflito. Ele está vendo também os egípcios vindo? Sim. Verso 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. A primeira coisa, quando você estiver debaixo de pressões, não temais. Você não precisa temer. Deus não colocou você nesse caminho para você morrer. Deus colocou você nesse caminho para você experimentar a providência dele. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Deus coloca você nessa situação para você melhorar, para você refinar, para você experimentar aquilo que Ele vai providenciar para você. E depois, olha o que o Moisés fala: não temais, aquietai-vos. Um grande problema que as pessoas enfrentam quando surge a pressão, levam uma puxada de tapete, elas já logo tomam decisões e correm para lá e correm para lá. Não, aquietai-vos. Vai para a oração, vai para a madrugada, vai para a leitura bíblica, senta quieto e ora e reflete. Aquietai-vos. E nós temos tanta dificuldade de fazer isso. Nós já queremos fazer a nossa força, e nós já queremos matar tudo no nosso braço, e derrubar tudo, e construir, e nós queremos resolver o problema. E o Moisés diz: aquietai-vos. Deixa a paz entrar dentro de você. E você fica ali espremendo para a paz ir embora. Deixa ela ir voltar. Aquietai-vos. O verso 13, continuando: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os torneis a ver, a não ser eles boiando na praia no outro dia, mas vivo não, porque Deus ia dar um livramento. Olha a fé desse homem, ele creu que Deus ia dar livramento. Amém? Ele creu que Deus ia livrar. Verso 15: o que fazer? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O que fazer quando nós estamos debaixo de pressões e as portas estão fechadas? Continue fazendo o que você está fazendo todos os dias. Você vai levantar de manhã, vai fazer o devocional, ler a Bíblia, orar, fazer café e vai trabalhar. Continue marchando. Mesmo nós sendo fiéis nos cultos, nós vamos ter pressões. E o que fazer em tempos de pressões? Continua vindo nos cultos, continua santificando, continue
marchando, continua caminhando, porque sentar e murmurar não vai resolver o meu problema. Eu ficar contando para todo mundo como terrível coisa está acontecendo comigo, não vai resolver o meu problema. Eu colocar no Facebook o meu juízo também não vai resolver o meu problema. Continue caminhando, continua trabalhando, continua marchando, mesmo em dias difíceis. E tem dias que nós estamos para baixo, nós vamos levantar de manhã, mesmo sem vontade, nós vamos continuar marchando. Continue marchando. Verso 16: e tu, Moisés, levanta o teu bordão. A Bíblia também diz que Moisés era profeta. Amém? Ele era profeta. E você? O que você vai fazer, Moisés? Você vai levantar o teu bordão, porque levantar o bordão significava querer que Deus entre em providência. Quando nós estamos debaixo de pressão, irmãos, nós precisamos usar a autoridade profética que Deus nos deu, para a gente profetizar que Deus vai abrir caminho. E nós precisamos profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, e profetizar que Deus vai abrir caminhos. Nós precisamos crer, amém? Crer, usar a nossa autoridade profética para dar palavras de bênção para as coisas, e crer que Deus vai entrar em providência, e creia que Deus tem um projeto para a tua vida. Creia, se agarre nisso e não solte. Tempos de pressão são tempos de reflexão. Se Deus não colocasse as pressões na nossa vida, nós não refletiríamos sobre as coisas. E quando Deus coloca pressões na nossa vida, aí nós vemos quem nós realmente somos. Se tudo fosse a mil maravilhas, nós teríamos vontade de morrer e de desistir. Oh, não tem cemitério no Egito. Melhor era servir ao Egito do que ser crente. Quando nós temos esse tipo de comportamento? Quando nós estamos debaixo de pressão. E nós nos conhecemos, e nós sabemos como nós somos fracos, e nós somos cheios de mazelas, e como nós precisamos da presença de Deus. Tempos de pressões são tempos de reflexão. Se Deus não colocasse pressão na nossa vida, nós iríamos felizes da vida para o inferno, duros e orgulhosos. Mas quando Deus põe pressão na nossa vida, é como se Ele pisasse no freio, e nós voltamos a si, e nós começamos a pensar sobre as coisas. Tempos de pressão são tempos de reflexão. E eu vou encerrar essa palavra hoje à noite. Em Romanos 8:28, Paulo estava preso, mas ele escreve para a igreja, e ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós estamos debaixo de pressão, nós precisamos avaliar duas coisas. Primeiro, eu amo a Deus acima de todas as coisas? Segundo, eu estou no propósito? Porque se eu não estou no propósito, eu tenho que mudar de propósito. Se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu preciso começar a amar a Deus acima de todas as coisas, para que essas trevas se dissipem e a minha vida comece a andar diferente. 29 para terminar. E você pode ler comigo bem alto. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios também entraram nas águas? Sim. Também. Quem viveu e quem morreu? Os egípcios morreram. O Mar Vermelho, ou as pressões da vida, são lugares que classificam quem ama a Deus, quem está no caminho de Deus, e quem não está no caminho de Deus. Creia, Deus tem um propósito na tua vida. E Deus vai fazer você passar pelo Mar Vermelho. Não murmure, agradeça, profetize, creia e continue caminhando, porque Deus está com você. Amém. Em nome de Jesus. Deus, Papai do céu, nós te agradecemos, Senhor,
que o Senhor é um Deus tremendo, maravilhoso, bendito. E nós sabemos que o Senhor está dirigindo a nossa vida, que o Senhor dirige a nossa história. Eu tenho certeza, Pai, eu declaro que eu sei e eu creio que o Senhor dirige a história da nossa igreja. O Senhor está dirigindo, todas as coisas estão nas Tuas mãos, e nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus tremendo, maravilhoso, bendito, e o Senhor tem maravilhosos caminhos para aqueles que andam na Tua presença. Pai, eu quero colocar na Tua presença todos aqui, aqueles que estão com o coração fraco, aqueles que precisam ser levantados, erguidos. Seu Deus, fortalece a nossa fé, para a gente continuar caminhando em direção à Nova Jerusalém, caminhar em direção à Nova Canaã, em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, e nós colocamos tudo na Tua presença. Tem misericórdia de nós durante essa semana, Senhor, e nós cremos que o Senhor vai abrir o mar vermelho, nós cremos que o Senhor vai nos livrar dos inimigos, nós cremos que nós estamos andando na Tua presença, e o Senhor está com nós, em nome de Jesus, amém, amém. Em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus.